Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Isabela, médio do Grupo Anjos de Luz. Está começando agora o programa Conte Conosco. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. O programa Conte Conosco tem por objetivo oferecer acolhimento àqueles que necessitam de apoio e orientação. Propõe falar sobre saúde e espiritualidade. O Grupo Anjo de Luz oferece diversos canais que promovem o auxílio e a escuta fraterna ao próximo. Por esse motivo, caso você sinta necessidade de conforto, de falar sobre alguma dificuldade que está vivendo, conte conosco. Vamos agora às orações do Grupo Anjo de Luz. O mantra do perdão, amor e gratidão e o decreto dos servidores da luz. Peço a todos que fechem os olhos. Respirem fundo por 3 vezes. E agora vamos ao mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje eu me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será. Está feito. Amém, amém, amém e amém. E vamos agora ao decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Gratidão. Bom, então iniciando o nosso programa, hoje vamos falar sobre o tema a diversidade de gênero e orientação sexual sob a ótica espírita, com a convidada Débora Gomide, professora, psicóloga, clínica e social, atende crianças e adultos, atua também como uma organização da sociedade civil chamada GCRIVA. GCRIVA, Débora? Grupo Criança em Busca de uma Nova Vida, sediada em Vespasiano. Débora é também um anjo amigo do Grupo Anjos de Luz. Débora, é uma alegria ter você conosco hoje. Olá a todos que estão agora nos acompanhando. É com muita alegria que eu estou aqui novamente sobre o nosso tema de hoje, né? A diversidade que atualmente está em pauta e sendo falada em diversos meios de comunicação é a diversidade de gênero e também a orientação sexual. Então, nós falaremos sobre isso, sobre a ótica espírita. É um assunto ainda tabu nos dias de hoje, né? Muitas vezes controverso, inclusive polêmico e delicado, né? Por tratar de orientação afetivo-sexual do indivíduo e sua relação com a família e com a sociedade em que ele vive. Perfeito, Débora, realmente é polêmico. E antes de começarmos o programa de hoje, Débora, enquanto esperamos a audiência entrar, né, no nosso chamada, eu gostaria de apresentar o Grupo Anjos de Luz para quem ainda não o conhece. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano por meio de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita por meio dos tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento de médico. E tem tudo a ver com o assunto de hoje também, né? Com toda certeza. Débora, nada melhor que começarmos este tema apresentando conceitos. Nos diga primeiro, por favor, o que é diversidade e o que diferencia identidade de gênero de orientação sexual. Muita gente confunde esses conceitos. Até para mim, acredito que não seja tão claro assim. Até para, no meu caso, sou psicóloga também, a gente, quando vai lidando, aprendendo a pôr cada uma numa caixinha, né, para explicar. Mas vamos lá, olha aqui, quando eu vou falar algo, eu falo muito, escrevo muito, tá? Então, são temas que, de fato, geram muita confusão.
Confusão essa que dá margem para o surgimento de preconceitos bobos e até sem fundamentos, mas que pode causar assim, danos irreparáveis, né, para quem é vítima desse preconceito. E é algo que acontece por pura e simples ignorância e falta de informação correta. Então vamos lá. Diversidade vai dizer da pluralidade de coisas a outra, ou diminuir a outra. Um exemplo, a gente tem uma diversidade de sabores de sorvete, uma diversidade de tons de pele, uma diversidade de times de futebol pelo mundo, por aí vai. No que diz respeito à intimidade do ser humano, isso não é diferente. Neste caso, é a diversidade do ser humano em seu modo de ser, pensar, agir, vestir, gostos e desejos, sonhos e propósitos, como ele se enxerga. A diversidade de gênero, ela diz respeito à pessoa que nasce com sexo biológico masculino ou feminino e se identifica com ele. São denominadas pessoas cis. Faz muita confusão. Então, nasceu mulher, se identifica como mulher. Nasceu homem, biologicamente falando, se identifica como homem, cis. Já a pessoa que ela não se identifica com sexo biológico é a pessoa chamada de trans. Nasceu, vamos pôr assim, homem, mas se identifica como mulher. E troca ao longo da vida. Da mesma forma, o contrário. Se a orientação sexual, né, agora para a orientação sexual, que no passado já foi chamado de opção, trata-se simplesmente da maneira que uma pessoa se posiciona em relação à outra no âmbito sexual e afetivo. Só um parêntese que foi esses dias, eu ouvi de uma assistente social uma coisa muito interessante. Mas uma opção, porque você não escolhe ser hétero, você não escolhe ser homossexual, você vai escolher ser homossexual e sofrer preconceito? Não vai. Simplesmente é da pessoa. E ela posta também que não é orientação, isso numa aula que ela teve, porque a pessoa não é orientada a ser uma coisa ou outra, você não é orientada a ser gay ou a ser hétero. Então, ela foi aprendeu a palavra como condição, Condição, porque a eu já pessoa já ouvi. nasce, Acho achei interessante também. bacana isso. Você faz mais sentido do que orientação, porque também de orientar, ninguém é orientado a nada. Você pode até ser orientado, mas se no seu íntimo você não se sentir atraída por aquele sexo, seja o mesmo que o seu ou outro, porque se for olhar a orientação, todo mundo nasce no mundo heteronormativo, orientado a ser heterossexual. Então, nem por isso todo mundo, Uhum. mas não é usada, mas achei interessante, né? Mas, voltando aqui, né? Ou seja, uma pessoa que sente atração por pessoas do sexo oposto são a maioria e se denominam heterossexuais. As que sentem atração pelo mesmo sexo se denominam homossexual. Há também as pessoas que sentem atração por ambos, que são as bissexuais, e que é a minoria das minorias, e mais raro que isso, também tem as pessoas assexuadas, que elas simplesmente não sentem atração, nem por um sexo, nem por outro. Elas não têm esse desejo despertado, né? Então, a Uhum. definição de opção, ela foi mudada para orientação, e agora eu gostei desse conceito de condição, né, mas ele não é utilizado, porque não se trata também de uma escolha pessoal, assim como não é fruto da criação da família, né, nem resquícios de traumas, como muitos pensam. Por exemplo, sofreu abuso, foi maltratada, por isso não gosta do sexo X. Isso é um mito. Né? Uma coisa é a pessoa ela pode ter medo, ter aversão àquele sexo que fez mal a ela. Eu falo isso porque eu tenho trabalho na questão de prevenção da violência sexual também. Então, estou aproveitando o gancho. E é uma coisa que eu vejo muito falar por aí. Mas aí poderia fazer, no caso, a mulher que foi abusada por um homem ter um pouco de dificuldade em lidar com o sexo masculino, mas não faz com que ela sinta desejo por mulheres, é bem diferente. Então, a orientação sexual, vou usar ainda esse termo, né, que é utilizado, ele é algo inerente à pessoa, que começa a se aflorar após a puberdade e se define de maneira mais clara na vida adulta. Na natureza, a diversidade na sexualidade já foi vista por animais de diversas espécies e ainda não se sabe o porquê que acontece, mas somente que acontece e como uma condição inerente ao ser. Eu acho importante destacar também que, embora crianças possuam sexualidade, as crianças possuem sim sexualidade, né? O Freud lá atrás já trazia isso, né? Foi uma polêmica danada. Só que elas vivem isso de outra forma, mais inocente, mais no nível do autoconhecimento. Crianças não possuem orientação sexual.
Na criança, a sexualidade é do tipo de conhecer as zonas erógenas. O menino, a criancinha na fase fálica, de 4 anos, ele encosta na parte íntima e sente um prazer naquilo. A mesma coisa a menina, é a coisa do toque, dos colegas, mas não é uma coisa sexualizada, assim, voltada para o prazer, para o desejo. Então, criança não possui orientação sexual. Criança não é nem hétero, nem homo, nem nada, né? Porque ela vive isso de uma forma bem diferente. Criança é criança. Uhum. Eu É digo isso porque a importante gente ter, vive num... assim, até fazendo um ponto aí de algo que eu acho muito importante, é tomar cuidado, né, e delicadeza como tratar isso com as crianças, porque nem direcionar para uma coisa, né, e nem para outra. Hoje É, a gente tem visto muito isso e é algo que me preocupa particularmente. sim. Então, eu digo isso porque no momento que a gente está vivendo, que é muito crítico, e como defensora das crianças e seus direitos, né, lá no GCRIV a nossa bandeira é de proteção à infância, eu prefiro não deixar brechas para nenhum tipo de equívoco e nem para preconceito descabido. Por exemplo, lá tem oficina de balé, tem dois meninos no balé. Isso não vai torná-los homossexuais. Sim. Tem crianças que estão naquela faixa etária, lá tem educação infantil, de namorinhos. A gente corta é todos. Surgiu um caso de uma criança, um menino, falar que gostava de um outro menino. Para mim, isso foi muito delicado tratar. Foi por preconceito? Não, porque é uma comunidade mais preconceituosa, o pai tem aquela corrigenda de mais agressiva, então, assim, eu tive que tratar como delicadeza. Mas a gente corta tudo. Criança também não namora, não importa se é menino, menina, né, mas acontece mais a nível assim, de meninas com meninos e vice-versa. Uhum. Mas a gente corta tudo, para não, É, como eu criança tem que ser falo, criança, né? Nem e é uma nada. fase tão curta da vida, né? Assim, se for olhar 12 anos, hoje em dia elas são até mais precoces. Uhum. Sem dúvida. É, aí voltando, né? A orientação de gênero, ela tem muito a ver a construção de um papel social homem-mulher e como internamente a pessoa se sente. Então, na biologia, homens sempre possuíram, vão possuir o cromossomo XY e as mulheres o XX, né? Sempre é um par de genes. Mas isso não basta para que algumas pessoas se identifiquem com o sexo de nascença, podendo, com a chegada da maturidade, querer fazer a mudança, seja de vestimenta, né, de roupas, nome social, que está bastante comum, e em casos mais extremos, mudança anatômicas das partes íntimas. Agora, é mais comum, né, mulheres retirarem as mamas e homens, no caso trans, né, um homem que vira mulher, colocar silicone. Já da parte íntima, isso é casos mais raros, mas conforme for a demanda, né, da pessoa, depois de pelo que eu saiba, de um tratamento específico, psicológico, para ter certeza disso, tratamento hormonal, é que ela faz essa mudança. Então, pessoas com identidade de gênero mais brusca na imagem, que um dia, eu me perdi um pouco, as pessoas com identidade de gênero, elas tendem a sofrer mais preconceito, porque é uma mudança muito brusca na imagem que seus familiares e comunidade conhecem, mas que não justifica serem maltratadas por isso. São as pessoas trans, como falei no começo. Eu até já conheci duas pessoas, numa outra eu morei um tempo, que eram trans. Assim, e uma era uma menina que, com o passar do tempo, virou um menino, virou um homem, mas que se dizia, isso é muito complexo, não vou entrar em detalhes agora, não. Uhum. Era uma mulher, se relacionava como mulher, depois se identificou como homem, e quando se identificou como homem, virou então um homem trans, começou a se relacionar com homens. Então, para você ver que a orientação sexual e a de gênero são bem diferentes. Já no outro caso, era um rapazinho, adolescente ainda, e no final da adolescência começou a se identificar como mulher, e em questão de orientação sexual, gostava de atração por homens. E para a sociedade foi um choque, porque mudou o nome social, você olhava para a pessoa não via, então a família ela passa por esse luto, né? Então, Uhum. assim, um detalhe curioso é que a pessoa trans pode não ter a orientação sexual diferente. Na lógica é que a maioria das pessoas, o homem virou mulher, então logo vai gostar de mulher. Não, ele virou mulher, mas pode gostar, sentir atraída por homem ou por mulher, isso é diferente. A gente Entendi. tem que separar como a pessoa se vê do que objeto de desejo da pessoa. Não Entendi. sei se eu estou conseguindo ser clara. Foi sim, eu entendi. Então, o que as pessoas pensam é o seguinte: se a pessoa nasceu homem, quer ser mulher, deve ser porque é gay. E logo virar mulher, vai virar mulher e sentir atração por homem. Mas acontece que em casos, por exemplo, a pessoa que nasce homem, vamos assim dizer, e se sente como mulher,
mas também sente atração por mulher, né? Esse exemplo que eu tinha dado, mas foi o oposto da menina, né? Que foi um caso real, né? Então a pessoa se torna uma mulher trans homossexual. Então a mulher vira, por exemplo, nesse caso, era uma mulher que virou homem e que passou a se relacionar com homem. Então virou trans homossexual. Agora, se virou mulher, se era, no caso, né, era uma mulher, virou homem, e se relacionasse com uma mulher, seria um homem trans heterossexual. Dá um bugzinho na cabeça no início, Tá. mas Eu tô aqui a gente tem que usar um completa, raciocínio muito lógico para isso, né? raciocinando. Porque Débora, pode terminar. é que parece confuso até a gente diferenciar que atração e identificação são coisas bem diferentes e acabar com esse mito de que a pessoa homossexual quer ser do outro sexo. O homem gay, ele pode sentir afetos por outro homem e gostar de ser homem, inclusive ser muito másculo. Não possui o estereotipo feminino, né, como as pessoas tendem a julgar. Por não estarmos na pele dessas pessoas também, a gente deve, como cristãos também, buscar acolher e buscar entender. Porque o ser humano ele é muito mais complexo do que a gente imagina, do que a gente tem muito para aprender sobre o ser humano. E o É, achar certo ou errado de um julgamento muito pessoal e moral. E se não for utilizado para a prática do bem, melhor ser mantido para a pessoa, né? Afinal, exato. opinião todo mundo tem, isso é um fato. É. Agora, o direito de julgar o outro, isso não nos pertence. Uhum. E pela ótica espiritualista, respeitar o livre-arbítrio, né? De cada um. Sim. Débora, nossa chamada aqui está acabando o prazo, eu vou abrir uma nova para a gente continuar, tá bom? A partir da segunda Uhum. pergunta, tá bom? Já te Tá bem. envio. Agora estamos de volta, vamos para a segunda pergunta. Débora, vemos atualmente nas redes sociais a prática excessiva do julgamento quando se fala em diversidade de gênero e orientação sexual. Ocorrem discussões sobre o que cada um considera como certo ou errado, normal e anormal, ao tratarmos do tema. Segundo a doutrina espírita, quando falamos de diversidade de gênero, sexo e sexualidade, existem diferenças? Então, o termo normal e anormal, dentro da psicologia, já é algo muito complexo de se dizer, por uma vez que a gente não tem parâmetro claro sobre a normalidade. O que seria isso? E sim parâmetros sobre o que é mais ou menos comum. Então, ao ler o tema, eu busquei leituras dentro da doutrina espírita que me auxiliassem a entender como o kardecismo percebe essas questões. Eu já ouvi o Chico falar no programa Pinga Fogo, inclusive, Muito sobre bom as esse tendências programa. corpóreas. Nossa, ele é ótimo, né? Uhum. Sobre as tendências corpóreas que o espírito carrega de uma existência para outra. E o espírito é o mesmo, né? Somente a vestimenta carnal que muda e o perispírito que lhe dá a forma, né? Da vida anterior. Enfim, o espírito em si, segundo agora no livro do Allan Kardec, ele não tem sexo. Né? O termo identidade de gênero é novo, embora o fato em si não é. Então, eu posso dizer que são as afinidades acumuladas de outras existências que façam que na existência seguinte, né, o espírito carregue, mesmo que de maneira inconsciente, resquícios da vida anterior. Ou talvez possa ser uma prova ou uma expiação, considerando que para evoluir isso é necessário. É difícil dizer por todos que se encontram nessa condição que o motivo é o mesmo, né? Alguns pode ser só essas tendências que trouxe outra vida, mesmo que esqueça, né, durante a encarnação, ou pode ter escolhido passar por isso, né? Porque foi preconceituoso, quer passar por isso para uma expiação, enfim. Então é esperado que com esse esclarecimento, principalmente as pessoas kardecistas, julguem menos, mas ainda assim não é o que acontece. Né? Afinal, todos nós a gente carrega imperfeições, né? E às vezes, infelizmente, o julgamento, o preconceito ainda é algo a se vencer. Sobre o certo ou errado, eu prefiro dizer sobre a conduta da pessoa, o respeito que ela tem a si próprio e como ela vai cuidar de si, inclusive no que diz respeito à sexualidade. O ato em si tem a finalidade primordial de reprodução para a continuidade da vida, isso é um fato. Mas também é comprovado pela ciência como uma necessidade fisiológica, né? Não é à toa que tem o prazer do ato sexual. No entanto, eu já ouvi relatos, né? Eu não vou julgar a credibilidade, mas que para mim particularmente faz sentido, que quanto mais o espírito evolui, menores são os desejos da carne.
Se a gente for pensar sobre essa ótica, em mundos superiores, tanto a identidade de gênero quanto a orientação sexual deve ser apenas detalhes ou mesmo inexistente. Sabe? Não é algo que seria considerável, né? O amor e a afeição, ele vai se sobrepor à conjunção carnal. Mas isso acontece em mundos superiores, né? Se estamos nesse plano, é porque a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Até porque aqui nós temos também o fator de reprodução, né? Em instâncias superiores É, não existe essa questão da reprodução, né? Que temos aqui na Terra. é, Então, sim. seguindo aqui, Débora, segundo Allan Kardec, o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo a circunstância e se dobra às necessidades e aos cuidados que ele impõe a esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material, do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Depois, pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar, no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Aqueles que se apresentam a nós como homens ou como mulheres é para lembrar a existência na qual nós os conhecemos. Se essa influência repercute da vida espiritual à vida corpórea. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Isso é o Allan Kardec, que na versão de 2018 está na página 10. E com isso eu já vou continuar com a nossa terceira pergunta. Débora, o espírito em sua jornada, que essencialmente não tem sexo, pode encarnar em corpos masculinos ou femininos? Essa é uma afirmação de Kardec, né, na página 187 da Uhum. versão de 2010. Guardando ou não resquícios de suas experiências de gênero e sexualidade em vidas passadas, o que permite explicações bem coerentes sobre a homo e a transexualidade. Além disso, adotando como ética a proposta cristã, o Espiritismo naturalmente propõe o amor como melhor postura diante das outras pessoas, a despeito de sua experiência reencarnatória momentânea. Entendendo o livre-arbítrio como um atributo do espírito, o espiritismo respeita as escolhas individuais, considerando que as consequências felizes ou infelizes de seus atos são íntimas e transitórias. Fale um pouco mais para nós sobre isso. Então, eu vou voltar ao ponto da resposta anterior, onde o mais importante é a pessoa ter clareza de quem ela do seu valor, seu propósito. Sua orientação sexual ou como fica em relação ao gênero, de nada interfere no seu caráter. A preconceito estão sempre querendo colocar essas pessoas como inferiores, predadoras, demoníacas, quando na verdade grande parte delas tem valores pautados no respeito, na justiça, na fraternidade. O fato de se identificar com o oposto, de modo algum, o coloca numa posição de ser uma pessoa ruim, uma pessoa má, né? Inclusive, aproveitando o tema, algumas pessoas acreditam fortemente que a discussão de ideologia de gênero seria incentivar crianças a mudar de sexo propositalmente, né? Que parece um absurdo, mas infelizmente eu já ouvi muitos absurdos similares por aí. Uhum, Ninguém sã consciência é, faria ou diria isso a uma criança. Ou se tem gente que faz isso, com certeza não está bem e está muito errado, né? Mas uhum, um dia essa criança ela vai crescer e ela vai saber que no mundo existe uma diversidade de pessoas e que isso não é problema nenhum. Então é diferente você influenciar a criança a algo ou forçá-la a ser algo ou você somente mostrar que existe. E sem tantos detalhes também, porque vai da idade da criança para saber certas coisas, né?
Sim, sim. Então, assim, considerando, a gente tem que respeitar a maturidade neuronal da criança, de saber as coisas, saber que existe diferença influenciada a ser aquilo, né? Como eu sempre friso em todos os momentos, seja aqui ou palestras que eu dou, após a puberdade, é na vida adulta, eu sempre foco muito nisso. Então, considerando aqui, né, voltando à lógica espírita, a pessoa que nasceu com sexo biológico XY masculino, se na vida passada foi mulher, né, essa pessoa pode ainda se sentir mulher na existência seguinte em alguns aspectos. Pode ser que seja algo que ela saiba lidar, né, somente sente aquilo e saiba lidar, ou pode ser algo tão intenso a ponto de buscar a mudança de gênero independente do sexo de nascença. Então, para algumas religiões, isso é uma blasfêmia, né? Mas para o kardecismo, que entende que o espírito, em sua essência, é um ser que não possui distinção sexual, o fato de ser trans ou não, não é algo tão imoral ou absurdo. Perfeito. Agora faremos uma pausa nas nossas reflexões para entrarmos em sintonia com a prece para a harmonia no lar, pois um dos grandes desafios da compreensão e aceitação da diversidade está dentro de casa, né? Como a gente já comentou. Então vamos lá. Senhor, compreendi que todos os acontecimentos de minha vida têm uma causa justa. Segundo os vossos desígnios, atendei ao meu clamor e oração. Derramai vossa bênção iluminando o problema registrado em meu lar. Vós sabeis da necessidade de todos, como também dos profundos desejos de cada um dos corações. As pessoas em meu lar foram escolhidas pela divina misericórdia para a construção de uma nova vida, sustentada na harmonia, entendimento e paz. Com a vossa sagrada presença, fazei fluir luminosa harmonia a todos, tornando o meu lar um verdadeiro paraíso de Deus. Sei que me ouves, soprai aos ouvidos dos meus familiares as palavras consoladoras da vossa bondade, amor e misericórdia. Não transgrido nenhuma de vossas leis, pois guardo sublimes mandamentos de paz em todos os momentos. As desavenças, discórdias, atritos e conflitos atestam a difícil situação das almas reunidas em minha família. Eu invoco as forças do Senhor para o bem de todos. Fazei fluir bênçãos dos céus para os endurecidos e distantes do vosso amor. Que todos despertem as suas almas e compreensão dos desígnios de Deus. Senhor, em vós busco refúgio. Derramai vosso amor e luz. Fazei com que eu prossiga devotando elevados sentimentos de harmonia e amor em benefício de todos. Retirai os sentimentos obscuros e tristes que pairam no meu lar. Dai-me forças, a compreensão da justiça e o amor de Deus. A vossa luz é a esperança de meu coração. Caminho com os olhos de Deus. Fazei encerrar definitivamente as desavenças, ressentimentos e sofrimentos que prejudicam a prosperidade, harmonia, alegria e felicidade. Dou graças por todas as bênçãos dos céus. Assim seja, glória a Deus. E agora, passamos à nossa quarta pergunta. Essa prece nos remete à importância do equilíbrio e harmonia no lar frente aos conflitos e desavenças. Na diversidade de gênero e orientação sexual, o apoio e aceitação de quem está mais próximo a nós é um ato de puro amor. Que palavras você diria àqueles que buscam o apoio da família e ainda não encontraram o caminho? Débora? Deu uma travadinha. Ah, Tá? Então, né, esse assunto ele poderia render horas e horas, e olha que não é fácil falar dele de forma tão resumida como eu tentei, porque eu acho muito interessante falar dando exemplos, porque a gente causa um entendimento melhor, ia render horas, né? E esse lar, né, remete à família, eu brinco sempre que existe família, né, família e parentes, familiares e parentes. Família nem sempre eles estão aptos a te entender, seja por menor evolução, menor abertura, crença muito forte sobre deterem toda a verdade, enfim. Quem somos nós para deter toda a verdade de algo? Então, para as pessoas, né, a orientação é busque apoio psicológico para se fortalecer emocionalmente,
pois o mundo ainda está se regenerando, né? Entramos agora na fase de regeneração, e não espere grandes mudanças no entendimento de todos. Eu creio que, eu acho que eu vou, se eu morrer idosinha, eu ainda não vou ver as mudanças que eu gostaria no mundo, de todas as formas possíveis, mas enfim. Né? Mas é com calma que ao longo do caminho, falando para as pessoas, somente a trans, né? Vai em pessoas abertas, que se importam mais com a sua essência, não se deixe perder na amargura que outros colocam em você, né? Às vezes a pessoa está amargurada com ela mesma e joga aquilo para cima do outro. Eu adoro a frase, seja forte e corajoso. Quer manter seu coração elevado a Jesus. Ele mesmo nunca julgou ninguém e muitos blasfemaram em seu nome ao julgar tantas pessoas, né? Blasfemaram, blasfemam ainda, né? Tô até lembrando agora da série The Chosen, que minha mãe está assistindo. E eu fui no cinema assistir com ela, quando ele fala do perdão, né? De perdoar 70 vezes 7. Ele mesmo não julgava as pessoas. E as pessoas religiosas julgam muito mais, mas não, julgam sendo que ele mesmo não julgava, né? Então, seja sempre fraterno, caridoso, busque contribuir com a sua felicidade e com a felicidade das pessoas à sua volta. Isso se trata de propósito, né? Eu não posso garantir que não vai sofrer preconceito, porque com certeza vai sofrer preconceito, porque no mundo, no nosso país, mais especificamente, ainda está no berçário do conhecimento da vida. Mas que isso não seja motivo de desânimo. Todos aqui estamos buscando, ou deveríamos, né, estar buscando, ser pessoas melhores. Então, não permita que o ódio do outro, por pura e simples ignorância, tire o amor e a alegria de viver do seu coração. O ser humano pode te julgar o que for, mas Jesus, ele é quem realmente sabe quem você é. Ele não julga, ele acolhe e ama. Lembre-se disso sempre. Com certeza, bonitas palavras. E nesse sentido, Emmanuel esclareceu: a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como apenas agentes mais elevados da definição da dignidade humana, uma vez que a individualidade em si exalta a vida. Muito ainda temos que aprender em relação ao outro e a nós mesmos para alcançarmos o nosso progresso espiritual. Agradeço a presença da Débora e passo a palavra para suas considerações finais. Eu agradeço o convite. Eu estou sempre à disposição para participar do programa. Cada Conte Conosco é uma experiência única que leva e que me traz mais conhecimento, porque eu tenho que me preparar para discutir as temáticas, além de despertar o interesse pelo estudo da doutrina espírita, né? Eu já tenho esse interesse e me faz buscar ainda mais. Nossa, esse assunto eu nunca tinha prestado atenção, então me faz buscar mais. E é isso, contem sempre comigo. Eu agradeço a todos que nos acompanham aqui. Obrigada. Nós que te agradecemos. Aguardem o próximo Conte Conosco com outro tema que nos auxiliará na nossa caminhada terrena. Recebam o nosso abraço fraterno. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Um abraço. Amém.